Salve, salve família, estamos aqui agora no nosso segundo episódio dessa mentoria, né, amor? Exatamente. Falei certinho agora, né? Agora sim. Boa. Sejam todos bem-vindos. Ah, agora eu falei certinho também. Agora sim. Tô Bom, animada aí para aprender no meu segundo dia de aula. é isso aí, mas estamos gravando no mesmo dia, né? Como vocês podem ver pela nossa roupa. Mas é que eu tô entrando no papel e tal. Tá bom, então. Hoje o escopo dessa aula, o objetivo dessa aula, amor, é te ensinar o que é a programação. Tá bom? Beleza. Uhum. Então, depois de hoje, você vai olhar tudo ao seu redor com uma mentalidade de um programador, tá? De uma forma um pouquinho diferente. Vou usar uma estrutura bem lúdica aqui. Vou desenhar para você entender um fluxo e eu espero que você consiga entender, tá bom? Beleza, então hoje você está acostumado a olhar um celular, um computador, um carro, uma pessoa, até mesmo uma pessoa, como uma pessoa mesmo. Como aquilo que a sociedade, seus pais, seus professores definiram o que é uma pessoa. Então hoje você entende que uma pessoa é uma pessoa com as devidas características dela e que um cachorro é um cachorro devido às características dele. Vamos supor que a sociedade tivesse invertido e lá atrás eles tivessem ensinado o primeiro ser humano que um cachorro também era um ser humano. Hoje a gente ia entender que ser humano seria um ser humano e aquela estrutura que a gente conhece como um cachorro seria um ser humano também. Ficou confuso ou pegou a analogia? Acho que eu peguei. Pegou? Então aqui na minha tela eu vou desenhar aqui pra você. Ver se eu consigo desenhar aqui um carro antigo, ó. Ele era mais ou menos assim. Uma rodinha aqui, outra rodinha aqui. Separar aqui uma portinha pra ele. E aqui tem outra porta. Aqui tem a maçanetinha. E aqui tem a maçaneta. Fechou? Fechou. Bem feiozão. Sim. Mas eu só quero te mostrar. Nem sei se era assim as janelas. Mas só quero te mostrar um desenho aqui pra gente entender o que é um carro. Então hoje quando você vê aquele trambolho andando na rua, você sabe que é um carro. Porque você recebeu essa informação. Para o computador, a gente tem que dizer para ele o que é um carro. A gente tem que dizer que aquele objeto carro vai ser entendido e tratado dentro de um sistema como um carro. Então, o que define que é um carro? É um item que tem, é um objeto que tenha duas rodas. Então, Duas? Não, 4. 4 rodas, perdão. É. Tem 4 rodas. Ele tem uma cor, ele tem número de portas, ele tem um motor, ele tem uma placa. Número de janelas. Número de janelas, acho que isso já não. Já não é definição de carro. Porque tem carro que tem menos janela, outro que tem mais janelas. Então, número de janelas. Mas aí você já está indo para o modelo do carro. Vamos se concentrar no carro específico. Hoje um carro, você sabe que é um carro porque ele é um objeto que tem rodas, tem uma cor, tem aquele formato, tem uma marca, Gol, Volkswagen, sei lá. Tem um modelo também. Tem farol, tem uma placa dizendo qual que é o número da placa dele, ano de fabricação e chassi. Então, essas são as características de um carro. Então, para um computador entender que aquilo é um carro, você teria que criar uma estrutura com todas essas informações. Agora, um exercício bem prático. Diga para um computador o que é um celular, seguindo essa mesma estrutura. Ele é um objeto que contém botões. Seja mais específica. Ele contém, não sei que se é modelo, como Sim, se fala? Modelo, marca. Né? Uma marca. Apple, Samsung, etc. Uhum. Fala o que vem na tua mente. Se você errar, eu te corrijo. Não precisa ficar pensando muito. É que não veio nada, eu tô pensando, entendeu? Então, modelo, tem... Quantidade de gigas. Capacidade de memória interna. Câmera. Entendeu? Uma cor. Tá. Então, basicamente é isso. De forma mais rápida agora, tenta acelerar. Tenta me dizer o que é uma casa. Uma casa, ela tem móveis. Não, isso já é uma coisa interna. Ela tem uma cor. Ah, tá. Uma casa, ela tem uma cor. Número de portas, número de janelas. Tem placa também. Placa? Não tem. Ele tem um número tem da um número. casa. Se é um sobrado, se não é um sobrado. Se é um apartamento. Metros quadrados. Não sei se seria também. Talvez. Agora, de forma rápida, me diz uma pessoa. Ensina pro computador o que é uma pessoa. Uma pessoa, ela tem nome. Tem cor também. Tem olhos, boca. Idade, gênero. Isso. Tá? Então, são essas coisas genéricas que definem uma pessoa. Essas outras coisas aí, não. Não precisa ir tão a fundo. Vamos por partes. Isso daí já é
uma estrutura muito mais avançada, tipo, você detalhar demais. Vamos no que tu bate o olho e você vê. Ah, eu sei que é homem ou mulher, é um gênero, eu peço a idade da pessoa, eu peço um nome, se você quiser pedir um endereço. Tá. E agora vamos para o endereço, a característica de um endereço. Vamos tentar representar o endereço com dados. Desde uma pessoa, o que tem que ter? Rua, CEP, número, casa ou apartamento, descrição e etc. Tá? Então agora, olhando por esse contexto, vamos voltar aqui, vou apagar aqui esse exemplinho do carro e a gente vai fazer uma representação de uma pessoa. Então vou desenhar aqui, ó, um bonequinho, as perninhas e as mãozinhas. Beleza. Então a gente tem uma característica que é o nome, beleza? E o nome, por exemplo, André. Ele é um dado que é alfabético. Tem letras aqui, tá vendo? Então esse é a primeira estrutura que eu quero que você memorize. O nome, ele é uma estrutura alfabética. É um dado que a gente chama de string. Então eu vou colocar aqui string. Nossa. String. Meu pai. Mas beleza, isso não é importante agora. Um outro dado que a gente tem é a idade. A idade da pessoa. Então, vou colocar aqui 31 anos. Esse dado aqui, ó, ele já não é alfabético. Ele é um dado numérico. Eu quero que você tenha essa percepção também. Que todos os dados que você olhar agora, você tenta saber se ele é um número ou se ele é um texto. Vamos começar por aí. Então, esse cara aqui, no caso, ele é um número inteiro. Ele não tem vírgula. Eu não posso ter 31 anos e meio. Posso, mas a gente entende na sociedade que o número é um inteiro, tá? Ninguém fala, eu tenho 31 anos e meio. Exatamente. Tá. Então isso aqui é um inteiro. Olhando por essa analogia, vamos supor o nosso exemplo de carro. O carro, uma cor seria o quê? Uma cor? É. Uma string. Uma string, porque ele é um texto. Isso. Então, azul, vermelho, amarelo. Então, isso é uma string. Número de rodas. Um inteiro. Um inteiro. Porque você não pode ter um carro com 2 rodas e meia. Não. Pegou essa parte? Sim. Então, você vai olhar agora para tudo que está ao seu redor e tentar classificar ele com objetos, assim, com propriedades, assim, tipo, o nome é uma propriedade, a idade é uma propriedade, é uma característica. E aí você vai tentar sempre separar entre um número ou uma string. A princípio seria isso. Nós temos vários outros tipos de dados, por exemplo, tem números quebrados, que também é uma característica que mais para frente a gente vai acabar, uma propriedade que a gente vai acabar aprendendo, um tipo de dado. Nós temos também booleano, que é quando é verdadeiro e falso, que também mais para frente a gente vai aprender. Então agora eu quero que você, nesse primeiro momento, tente analisar tudo que está ao seu redor e saber se é um inteiro ou se é uma string. É um inteiro, é uma string. E tentar isolar. Ah, estou na minha geladeira. O que ela tem? Ela tem uma marca. O que é isso? É uma string, porque eu escrevo. Ah, ela tem um ano de fabricação. O que é isso? É um inteiro, porque é um número. E assim por diante. Tá bom? Tá. E agora vamos para o nosso outro case. Se a gente olhar aqui, uma estrutura que a gente usa na vida, no nosso cotidiano, que é pedir comida. Então, hoje a gente tem o iFood, que é o mais famoso de todos. Então, o iFood nada mais é que um estabelecimento, aqui, uma vendinha. Você tem aqui um cliente, que é uma pessoa, e você tem essa pessoa que pede alguma coisa e esse estabelecimento que retorna essa comida através de um intermediário, que é um motoboy. Meu pai, não sei desenhar moto, mas beleza. Finge que aqui tem um carinha... Parece uma bicicleta. Um carinha montado aqui, ó, e tá levando essa comida pra pessoa, tá? Tá. Então, nessa estrutura, eu vou avaliar com você como que isso foi construído tecnologicamente. Então, você tem uma pessoa que é um cliente. O que o cliente tem? Ele tem um nome, ele tem uma idade, um endereço, e ele lança para cá, para esse meu local, que é um estabelecimento que tem endereço, que tem um CNPJ, que tem um nome, que tem uma descrição. Então ele lança para cá um outro objeto, que é o que a gente chama de pedido. E o nosso pedido ele vai com o item que eu estou pedindo, a quantidade desse item que eu estou pedindo, qual que é o valor. Então, tudo isso a gente consegue estruturar nessas formas de dados que a gente conversou. Então, o pedido ele tem um item, que pode ser uma string nesse caso. É mais que isso, mas vamos tentar com uma string, tipo 1 quilo de carne. Então, esse é a descrição, é uma string. Aí Mesmo que um é um número? Porque você vai juntar isso e escrever, né? Mas daí tem a outra propriedade que é a quantidade. Que aí já é um inteiro. Porque você pode vender 1 quilo de carne a R$5, mas a pessoa pediu 2. Então você pediu o produto que é 1 quilo de carne, mas duas quantidades, 2 unidades, que é um inteiro. Tá. Então você jogou para cá um objeto pedido, com essa descrição que é uma string, a quantidade que é um inteiro e o valor
que ele não é um inteiro. Ele é um valor quebradinho, porque ele pode ser 59,90. Tá? Então a gente tem esse outro valor, que ele não é inteiro, não precisa se concentrar. Vou já falar para você o que ele é. Ele pode ser float ou double, que são números com ponto e vírgula. Tipo, números quebradinhos. Tá. Então, aprendeu mais um dado agora. Quando não é inteiro, ele é ou float ou double. Mais pra frente eu vou explicar qual é a diferença deles. Vamos usar agora só double, tá? Por enquanto. Então, ele lançou para cá esse objeto pedido. Pedido. O que ele tem? Uma descrição, quantidade. Preço. E preço, por enquanto. E o cliente, que a gente também falou. Esse aqui que é o cliente. O cliente tem um nome. Cliente. Ele tem nome. Endereço. Ele tem endereço. Vamos ficar com esses dois dados aqui para não se delongar demais. Eu quero que você pegue a essência, tá? Tá. Não vamos complicar demais. E aqui é o estabelecimento. Nossa, essa letra tá muito estranha. Mas dá pra entender. Sim, o que o estabelecimento tem? Ele tem um CNPJ. Um nome também, né? Um nome. E aí você já entendeu a lógica, eu não preciso escrever todas as características aqui. Então, o cliente cria um objeto pedido, joga para o objeto estabelecimento, ele processa e devolve ele em forma de uma entrega. Essa entrega ela tem um prazo e tem um preço, por enquanto. O prazo é em horas, que daí é um outro tipo de formato. De dado. Que a gente vai trabalhar. Ele tem o preço, que ele aqui em cima também a gente já tem, né? O double. Então, até vou escrever aqui. Esse ficou melhor. Ou float. E aqui embaixo é a mesma coisa. Então, esse objeto volta para cá. E aí a gente tem a pessoa felizona, porque tá comendo. E aí ela até ficou barrigudinha. Beleza? Então, em tese, esse aqui é o case do iFood. De uma forma bem grotesca, mas é estruturas de dados que são passadas de um local para outro. Programação é isso. Você tem um problema real. Qual que era o problema real aqui? Pessoas que não querem sair de casa, mas querem comer. Então, a solução tecnológica. Eu vou criar uma estrutura onde a pessoa pode fazer um pedido, isso cai para o estabelecimento, ele processa e a gente tem um intermediário que faz essa entrega. Então, a pessoa paga pelo alimento, mais a taxa de entrega, ou divide com o próprio estabelecimento. E aí tudo isso é tráfego de informação. Informação trafegando para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E no fundo tudo é dados. Então você tem uma pessoa, um pedido, um estabelecimento e um entregador. Se a gente for analisar isso na vida real, são pessoas, prédios e tudo mais. Na programação são dados, são objetos. Então você tem que dizer para o computador, esse aqui é um objeto que tem essas características e ele é uma pessoa, um cliente. Já esse objeto com essas características, vai ser entendido aqui para nós como um pedido. E aí todo local que o computador ou o programa vê esse objeto, ele vai saber, isso aqui é um pedido. Porque tu ensinou ele a identificar um pedido, tá? Que louco. Então, essa parte aqui, ela é a essência da programação, que é trabalhar com informações de diferentes formas para você solucionar um problema. Então, se tu pegar essa essência, você consegue manipular e transformar qualquer problema em uma solução tecnológica, tá? Beleza. Alguma dúvida? Fora a parte que eu tenho que melhorar meu desenho e escrita? Acho que não. Acho que a parte assim mais desafiadora, pelo menos nesse início, é pensar fora da caixa mesmo, em questão de dados. Que nem você me pegou de surpresa, eu já fiquei assim bem avoada de como pensar nisso, né? Sim. Então, praticar isso vai ser essencial, eu acho que nesse começo. Sim, mas nesse primeiro momento eu quero que você olhe tudo que você tem dentro da sua casa ou objetos que você vê. Um passarinho. Putz, como que eu ia ensinar para o computador ele identificar um passarinho? Ele tem um nome científico, ele voa sim ou não. Peguei o valor booleano que eu estava querendo dizer, porque a gente tem passarinhos que não voam. Sim. Pinguim. Então é um valor... Uma ave. Daí uma ave também é tipo um tipo de animal, não sei. Tem essas nomenclaturas também, tipo uma ave ou... Anfíbio, mamífero, essas coisas? Eu acho. Mas a gente tá enrolando daí que vai ficar mais confuso ainda. Tá. Tenta fazer o básico. Tipo, computador. Como que eu vou fazer para um computador saber que isso aqui é um computador? Eu quero saber se é Mac ou não é. Então você tenta trabalhar com essas informações. E sempre
tentando colocar como inteiro, como string, como você sabe o que é um float e um double. Se tem vírgula, por enquanto você põe float ou double. A diferença deles é mais em relação ao valor que ele consegue armazenar, a quantidade de valor. E sempre que você responde uma coisa com sim ou não, ele é 1 ou 0, tá? E aí ele é verdadeiro ou falso. Tá. Beleza? Bom, eu acho que já pegamos o conceito principal. Talvez nessa aula vai ter muitas dúvidas, porque diferente da outra, eu tive que passar algo muito complexo de uma forma muito simplista. Mas a essência eu espero que vocês tenham pegado, tá bom? E agora na sequência você vai ter o seu desafio. A gente vai gravar um outro vídeo com o desafio, porque talvez você só queira entender melhor o desafio, não queira ouvir todo esse processo e ficar pulando o vídeo para até encontrar a parte do desafio. Beleza, qualquer dúvida pode deixar na descrição, pode trocar ideia lá com o seu tech lead ou com qualquer um do time, pedir ajuda pro coleguinha, isso faz parte do processo de aprendizado. Beleza? Beleza. Fechou então, família? Fechou. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.